A paz. Hoje nós vamos fazer nossa reflexão no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes, né? Então, 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. As nécias, né, as que não eram prudentes, tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo chegou, saiam todas ao seu encontro, né? Então, no versículo 7 diz: Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam, né? Começaram a preparar as suas lâmpadas. Mas as que não eram prudentes, né? As nécias ali, disseram para as prudentes: nos deem um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as prudentes responderam: Não, a gente não vai dar, porque se a gente der, vai faltar azeite para a gente e para vocês, vai ficar todo mundo na mesma. Então elas disseram às prudentes: vão antes e procurem quem vende, né? E tentem comprar azeite. No versículo 10 diz: E saindo elas, né, as nécias, para comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam apercebidas, né, as que estavam com o azeite, que eram prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se então a porta. No versículo 11 diz: Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, né? Aí ele respondeu: Em verdade vos digo que eu não conheço vocês. No versículo 13 diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. O que acontece? Nessa época se usava lamparinas, né? Eram lamparinas que eram usadas para manter o fogo aceso, né? No fundo da lamparina se colocava azeite, se colocava um pavio. Em um canto da lamparina tinha 2 buracos, um buraco grande e um buraco pequeno. O buraco grande se colocava o azeite, no buraco pequeno se colocava o pavio e o fogo ali no pavio. E aquele azeite é o que mantinha aquele fogo aceso. Havia ali uma mistura química que fazia com que aquele fogo se mantesse aceso, mantivesse aceso, né? Então precisava ter o azeite. Se não tivesse o azeite, o fogo apagaria, porque o que mantinha aquele fogo aceso era o azeite. Então, se eram 10 mulheres na mesma condição, as 10 mulheres eram virgens, né? Isso nos fala sobre uma posição de purificação, né? As 10 mulheres estavam na mesma condição ali de ritual, né? As mesmas estavam fisicamente ali na mesma condição, né? Cerimonialmente na mesma condição, né? Elas estavam. As 10 eram virgens. Porém, 5 eram prudentes. 5 levaram azeite, né? Caso acabasse o azeite que tinha na lamparina, elas iriam repor o azeite para que o fogo não apagasse. E as outras 5 não levaram. As outras 5 não levaram azeite. Então, elas dormiram. Por quê? Porque o tempo demorou, houve uma espera, né? E as prudentes estavam preparadas para esse tempo de espera, para não perder o casamento delas por causa da espera, né? Enquanto que as nécias não se prepararam para a espera. Então, quando elas acordaram, percebendo que já estava próximo do casamento, as nécias olharam as suas lamparinas e perceberam que o fogo delas estava acabando e havia pouco azeite. Então, aquele fogo ia apagar. Então, elas pediram para as prudentes entregarem um pouco do azeite delas, mas elas não podiam fazer isso, porque senão elas também apagariam o fogo delas, né? Então, elas saíram à compra desse azeite, né? E voltaram com a lâmpada acesa, com a lamparina acesa, o fogo aceso, né? Elas conseguiram comprar o azeite. Mas já era tarde demais, a porta já havia se fechado. E o noivo falou que não as conhecia, porque quando ele chegou, elas não estavam preparadas. Isso nos diz muito, nos fala sobre o fogo, né? O fogo que tem que se manter aceso durante a espera. É o que Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, né? Mas há uma espera, há um processo.
E a gente tem que ter o cuidado de não deixar que o nosso fogo se apague durante esse caminho, durante esse processo. E foi o que essas mulheres fizeram. Essas mulheres cerimonialmente eram iguais. Eram mulheres que estavam na mesma condição, entre aspas, cerimonialmente, né? Aparentemente elas eram iguais. Elas eram todas virgens, eram todas puras. Porém, elas, 5 delas, deixaram com que o fogo apagasse. E elas não tinham um estoque ali de combustível para reacender o fogo. E elas precisaram correr atrás desse combustível. E já era tarde demais. Então, isso nos ensina que a gente tem que se preparar para a espera, né? Não basta acender o fogo, não basta receber o fogo de Deus, né? Não basta receber ali a lamparina, não basta ter a lamparina acesa, mas a gente tem que manter o combustível ali no estoque, né? Para que ela não se apague, para que a gente não deixe o nosso fogo se apagar, o fogo de Deus que há em nós se apagar, né? Como essas mulheres fizeram. É preciso manter o combustível aceso, né? É preciso manter o combustível aceso, o combustível que faz com que esse fogo se acenda, né? É preciso manter esse combustível durante o processo, durante o caminho, durante a espera, porque senão realmente o fogo apaga. Então a gente tem que ter esse cuidado de sempre manter o nosso combustível ali, no estoque, sempre renovar o nosso combustível para que o fogo não se apague. Porque se a gente apenas ficar com fogo atual, sem um combustível para reacendê-lo, para mantê-lo aceso, o fogo uma hora vai se apagar porque vai faltar o azeite. O azeite é o nosso combustível. Então, para que a gente não perca o fogo, né, que nos mantém acesos, que a gente não perca o combustível, que a gente não deixe de procurar, né, que a gente mantenha a nossa chama acesa por meio da palavra de Deus, né, que a gente continue buscando a Deus para que o fogo não se apague, porque senão o fogo vai se apagar. Se a gente estiver contando com o fogo em si mesmo, somente o fogo que há em nós, o fogo com o tempo vai se apagando. Conforme passa o tempo de espera, conforme passa o processo, o fogo vai se apagando. Então é preciso que haja um combustível. E esse combustível, né, é o que alimenta essa chama. E para nós o que alimenta essa chama é a palavra de Deus, né? Então que nós não nos cansemos de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de falar com Deus, de congregar, de comungar, né, de buscar a Deus. Que nós não percamos isso, porque senão o fogo apaga. Não basta o fogo, a gente tem que ter um combustível também, porque aquilo vai manter aquele fogo aceso. Então essa é a mensagem de hoje e é o que essas 10 jovens nos ensinam, né? As 10 jovens eram cerimonialmente iguais, elas estavam dentro da mesma condição, eram todas virgens, né? Trazendo para a nossa realidade hoje, né? Poderiam ser 10 jovens que estão na igreja, 10 jovens que estão, entre aspas, a igreja somos nós, né? Mas 10 jovens que congregam dentro de um local, um prédio, né? 10 jovens que congregam nesse prédio, mas 5 jovens procuram manter sempre a sua chama acesa, não deixam a chama ardendo em si mesma, mas buscam sempre reacender essa chama, sempre mantê-la acesa, enquanto as outras 5 jovens apenas estão ali esperando com seu fogo aceso, né? Mas uma hora o fogo vai apagar, porque não há combustível para mantê-lo aceso. Então é nessa condição que a gente se encontra aqui, que a gente consegue refletir segundo o Evangelho de Cristo aqui no capítulo 25, né? Do que escreveu Mateus, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.